estruturada, de um casamento no Senhor, de uma porta profissional que o Senhor abra, de uma porta acadêmica que o Senhor abra, de uma porta de promessas que o Senhor cumpra. Glória a Deus. De sonhos realizados segundo a vontade do Senhor. Maravilhoso. Amém. Se, mas tudo tem a conjunção se. Ela é condicional. E aí, Jeremias continua assim: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada eu aproveito. O que é isso? Furtais e matais, cometeis adultérios, jurais falsamente, queimais essência Baal, e andais após outros deuses que não conheceis. E aí ele faz a continuação. E depois, vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuar a praticar essas abominações. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava falando o seguinte: lá fora há uma dicotomia humana. Lá fora vocês são uma coisa, aqui dentro chega é outra. Eita Deus! Lá fora uma postura, aqui dentro outra. Igreja, quem sabe quem eu sou é meu esposo e as minhas filhas. Eles estão comigo no dia a dia. Tomemos muito cuidado com a roupa do domingo, a maquiagem do domingo, o penteado do domingo, porque o nosso culto é semanal, é mensal, ele é anual. Aleluia! Amém, Senhor. Ele não pode ser aqui dentro. Aqui dentro não é parâmetro de cristianismo. Verdade, Deus. Parâmetro vai ser dado lá fora. Na hora do vento forte, na hora da luta, na hora da rejeição, meu Deus, fala. Na hora da provação, Jesus. na hora da queda, Jesus. é esse momento que vai aparecer o nosso parâmetro cristão. Glória a Deus, aleluia. Como nós nos comportamos. Verdade. Nós continuamos ou nós paramos? E muitas vezes é uma parada com a culpa do outro. A parada porque o pastor falou. A parada porque o pastor disse. A parada porque o pastor fez ou deixou de fazer. A parada porque não teve uma resposta que eu desejava. A parada que é a culpa do outro. E nós não, porque a gente só acerta. Meu Deus, fala. Jeremias está relembrando ao povo: não adianta um estilo de vida lá fora e chegar aqui dentro e achar que essas paredes são a vossa segurança. Glória a Deus. Eu estava escutando um pastor do Rio Grande do Norte contar que ele foi a uma determinada igreja, e aí quando chegou lá, o pastor disse assim para ele: pastor, o senhor só manipule a palavra, principalmente se o senhor for falar aqui de sonegação fiscal. Meu Deus. Por quê? Porque eram os irmãos com uma postura aqui dentro e outra postura lá fora. E aí, aqui tem muitos empresários, então é melhor que o Senhor prepare essa palavra sem tocar nesses certos assuntos. Porque aqui tem muitos empresários que fazem essa sonegação.
Jesus. E aí ele disse, não, irmão, não esquenta não se preocupa não. Eu já estou indo embora. Fique na paz do Senhor. Amém. Meu Deus. Sabe por quê? Porque como Jeremias começa lá no versículo 1. A palavra. Aleluias. E ela é só uma. Aleluia. Não pode ser desvirtuada lá fora e não pode ser desvirtuada aqui dentro. Verdade. E depois colocar a sua segurança nessas paredes. Não, porque eu tenho uma... Porque há uma vida dupla, mas tem uma mãe que ora. Mas tem uma avó que ora. Mas tem uma esposa que ora. Mas tem um parente que é um ícone na oração. Igreja não é isso. A palavra que Jeremias chama o povo a atenção é o seguinte: cuidado com a postura de vida. Amém. E aí, ele vai dizer assim, na parte B do 10, ele diz, estamos salvos, sim, só para continuarmos a praticar essas abominações. O Senhor estava dizendo para Jeremias, Jeremias, diga essa palavra aos sacerdotes, profetas e ao povo. Por quê? Porque era um período que o povo estava ainda na prática da idolatria e na prática da listinha que nós lemos no versículo 6 e 7. Tanto que foi essa prática que gerou o cativeiro de 586 a.C. 606 a.C., primeiro ser. 506 a.C., segundo ser. 606 a.C., a Babilônia não só cerca, agora ela entra. Eita Deus. Por quê? Porque todas as práticas de idolatria que Judá veio trazendo, vale lembrar que em 931 a.C., a divisão das tribos, Reino Sul, Reino Norte. Nós estamos falando aqui do Reino Sul, Judá. Em especial Jerusalém, onde o templo está. 722 a.C., a Síria chega e toma Israel, toma a parte norte. Cativeiro de 50 anos. Aqui estava sendo preparado por Deus, porque não foi Satanás. O Senhor ordenou que o profeta avisasse durante 25 anos: Judá, conserte a sua vida. Judá, emende os seus caminhos. Judá, emende as suas obras. A Babilônia virá. Jeremias capítulo 29. Ela virá. O Senhor chama Jeremias e diz assim: Jeremias, faça cartas, envie cartas a todas as províncias da Babilônia. Por quê? Porque ela já tinha 127, dentro de tudo aquilo que ela foi tomando, inclusive o Egito, a Índia e todas as províncias que ela foi tomando. E aí, as cartas são enviadas a cada província. Judá, conserte-se, o cativeiro vai vir. Ele ainda envia nas cartas um adendo, ele ainda coloca assim: preparem-se, plantem vinhas, se casem, tenham filhos, porque o cativeiro durará. E durou 70 anos. Aqui, igreja, é só o capítulo 7 ainda. Aqui é só o preparo para o cativeiro.
Deus. Porque é um tempo que o Senhor vai cobrar. Jeremias 34, 10 e 11. A ordem que foi quebrada em Levítico 25. Por quê? Porque o ano sabático não foi guardado. A ordem que foi quebrada em Levítico, se eu não me engano, 23. Por quê? Porque a ordem é que quando o ano sabático chegava, era um ano que todo, de 7 anos, o povo tinha que descansar, a terra descansar, não podia se plantar e não podia se colher. Por quê? Porque eles viveriam daquilo que foi colhido no ano seguinte. E quando isso acontece, todos os escravos tinham que ser liberados como forros, principalmente os escravos hebreus. E aí os donos de plantação acham isso muito bom durante um tempo. Mas depois, eles acham isso muito bom durante um tempo, mas depois eles se arrependem e fazem o quê? Mandam os escravos retornarem. E quando eles mandam os escravos retornarem, a aliança é quebrada. A ordem de Deus é quebrada. E aí esse cativeiro está sendo predito aqui só com isso. Que Deus nos fala nessa tarde. Cuidado. Ele está falando nessa tarde de alerta. Ele está falando nessa tarde o seguinte: não permita com as tuas atitudes que o Senhor te leve em cativeiro. Amém, Senhor. Porque o cativeiro não foi demoníaco. Verdade, Deus. O cativeiro não foi humano. O cativeiro foi liberado pelo céu. Meu Deus. Verdade. Porque servimos a um Deus que a hora que quiser e desejar tratar comigo e com você, vai tratar. E não tem quem me impeça. Usando uma nação iníqua ou não. Amém. Verdade, meu Deus. Às vezes nem precisa ser uma nação, às vezes é só uma situação. É desse jeito. Às vezes não precisa ser uma situação, mas é uma pessoa. É verdade, meu Deus. Mas é um cativeiro. Não deixa de ser um cativeiro. E o mesmo Deus que leva para o cativeiro, só Ele tira. Porque nós vamos ver, a partir do capítulo 11, e em especial no capítulo 42, no capítulo 11, Jeremias faz, capítulo 14, Jeremias faz 3 intercessões pelo povo. E o Senhor diz: não vou ouvir, não vou ouvir e não vou ouvir. O cativeiro já está decretado. É uma sentença. E a sentença que Deus libera, só Ele revoga. Amém, Senhor. E aí, Jeremias, no capítulo 42, avisa o povo: não desçam no Egito. Qual era o objetivo de Zedequias? Deixar a Babilônia de lado, fazer um acordo com o Egito, pagar tributos ao Egito, deixar de pagar tributos à Babilônia, pagar tributos ao Egito, para quê? Para que no momento que a Babilônia tentasse invadir o Egito, viesse com o seu exército. E aí nós vamos ver lá no segundo livro dos Reis de Israel, no capítulo 24, muito claro, toda a história de Zedequias, quando ele tenta fazer isso. E o Egito, quando vê os caldeus, que é a Babilônia, que era a Caldeia, a parte sul da Mesopotâmia, quando eles veem os caldeus entrando com o seu exército, os egípcios fogem. E sabe o que eles fazem? Deixam Zedequias lá, sua família lá, até a guarda real de Zedequias foge. Sabe por quê? Porque quando o Senhor entra, não adianta. Amém, Senhor. Glória. Sabe o que Deus está falando nessa quinta-feira? Prevenção.
Não permita que Deus, com as tuas atitudes, ações, até falas, que Deus entre com a Babilônia na sua vida. Meu Deus. Amém, Senhor. Eram extremamente sanguinários, destruidores. Nabucodonosor mandava matar, porque a roupa dele não veio passada. Nabucodonosor mandava matar, porque não foi o sapato que ele escolheu para aquele dia que o mordomo trouxe. É o Senhor falando conosco. Não permita. Por quê? Porque o que trouxe esse cativeiro? A idolatria e a desobediência de Judá. Igreja, ordem é ordem. Ordem é para ser obedecida. Aleluia. Eita Deus. Ele é Senhor e nós somos apenas servos. O servo só obedece. Se arruma e vai. O servo não pergunta. Eu acho tão interessante que muitas vezes eu saio de lugares, né? E aí eu fico, meu Deus, como era o nome da irmã mesmo? Que eu nem pergunto meu nome. Sabe por quê? Porque quando chega a agenda, eu só falo assim, tá bom, amada, manda a localização. Ou amado, né? Porque o que eu tenho que saber? Nada. Eu tenho que ir. Amém, Senhor. Né? Eu estou desde sábado na correria, e aí eu estava lembrando, eu falei, meu Deus, que o Senhor me revelou algo da visita de sábado, depois da visita. Eu falei, meu pai, como que é o nome da irmã minha? Ainda bem que eu tenho um canal da irmã que me levou, né? Sabe por quê? Porque a gente não tem que saber nada. Amém, Senhor. O servo tem que... Grande é. O servo tem que obedecer. O que é feito a partir daí não é problema meu e não é problema seu. Está entendendo? Amém, Obedeça. Senhor. Aleluia, Deus. Não está entendendo nada. Obedeça. Está vendo? Obedeça. Está tudo escuro. Demandurica não achar. Obedeça também. Porque em algum momento, alguma lâmpada vai se acender. Aleluia. Lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra. Aleluia, Senhor. Alguma lâmpada vai ser acesa. Aleluia. Sem direção, Ele não nos deixa. E aí, ele continua assim: farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, 14. Sim, 13. Agora, pois, visto que fazei todas essas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondestes. Sabe o que ele está dizendo no 13? Que há muito tempo que ele falava. Jeremias fica quase 25 anos com a mesma profecia na boca. Meu Deus. Se prepare. O cativeiro acontecerá. Obedeça. Amém, Senhor. Larga a idolatria. A gente volta lá no versículo 6. Emende as vossas obras. Emende os vossos caminhos. Glória a Deus. Aleluia. E no 12, no anterior, ele ainda diz assim, que é um exemplo. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome. Vede o que fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Sabe o que ele está falando aqui? Com relação a Siló, ele estava dando exemplo do fim de Siló. Ali em 1 Samuel 4, versículo 11 e o 22.
1 Samuel 4, versículo 11. É quando os filisteus tomam Siló pela última vez. E aí, aquela passagem bem conhecida. Eli, no fim do seu sacerdócio, escuta a notícia que os filisteus invadiram, destruíram o povo e levaram a arca. Eli escuta, o susto é tamanho porque os seus 2 filhos morrem, Ofni e Finéias, sacerdotes corrompidos, vendidos, prostituídos. Porque esse é o fim de um falso sacerdócio. Verdade, Deus. Esse é o fim de um falso ministério. Porque não tem respaldo celestial. Não é verdadeiro, não é genuíno. E aí o sacerdócio de Eli é acabado. Quando Samuel, ali, creio que em 1 Samuel 2, 3, Samuel, com mais ou menos 8 anos, é levantado na noite, numa madrugada, ele é levantado e o Senhor diz: Samuel, Samuel. E aí ele vai até Eli e ele diz: menino, vá dormir. Só na terceira vez que o sacerdote ouve que ele diz: olha, se o Senhor te chamar novamente, diga assim: fala que o teu servo ouve. Amém, Senhor. Aleluia. Que coisa triste. Um sacerdote que só consegue designar, que só consegue entender a voz de Deus na terceira vez. Meu Deus. Eita, Deus maravilhoso. Que coisa triste. Um sacerdócio que Deus tem que ficar traduzindo toda hora. O Espírito Santo tem que ficar fazendo essa tradução toda hora. Por quê? Porque não há intimidade suficiente na alma desse sacerdote para entender Deus na primeira chamada. Eita, Deus. Grande é. Mas ali já era o fim do sacerdócio de Deus. Eita, glória. E aí, quando ele fala: Senhor, fala que o teu servo ouve. Quando ele fala isso, sabe o que acontece? O Senhor diz a ele: a arca será tomada. Os filisteus invadirão Siló. A arca será tomada. O povo de Israel será ferido. E o sacerdócio de Eli será terminado. E é exatamente 1 Samuel 4,11, onde Eli é morto. Quando ele escuta a notícia que seus filhos foram mortos, ele desmaia. E a Bíblia diz que ele era gordo. E aí ele cai da cadeira, já com 98 anos. Quando ele cai da cadeira, seu pescoço quebra e ele morre. Igreja, Deus não precisa de muito para matar, não. Pode estar sentado na cadeira. Aramado decai. E é interessante que o Senhor me manda falar: pode estar sentado nessa cadeira aqui. Pode estar sentado em cadeira de altar. E se necessário for, é só um tombo ali mesmo. E a arca é tirada. Amém, Senhor. Deus poderoso. O que significava a arca? Poder, autoridade, misericórdia, justiça. E em especial, a presença de Deus. Amém, Senhor. E é isso que acontece com o sacerdócio. E é essa referência. Por que eu contei tudo isso? Porque é essa referência que Jeremias faz aqui. Ele fala assim, ele diz assim: vocês estão preocupados com isso aqui? Meu Deus. Vocês têm uma vida dupla, uma vida lá fora, uma vida aqui dentro. E estão achando que quando entra aqui dentro, essa parede te segura. Eita, Deus. Ele estava dizendo, sabe o que ele faz? Ele faz uma retrospectiva na memória do povo. Ele diz assim: vá lá, olhe para Siló, veja o que é Siló hoje. Ele estava dizendo, sabe o que é Siló hoje? Nada. Sabe o que nos lembra isso aqui? Segundo capítulo do livro de Daniel.
Quando Daniel tem a revelação da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Primeiro sonho. Que sonho? O sonho da estátua. Cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés de barro misturado com ferro. E aí, quando ele tem a interpretação disso, sabe o que ele estava falando? Cada parte do corpo, dita aqui, era um império que viria. O último foi o romano. Igreja, quem é o Império Romano hoje? Vamos lá no começo. Quem era o Império Babilônico hoje? Quem é a Babilônia hoje? Um pedacinho de muro no Iraque. No sul do Iraque. Quem é o Império Medo-Persa hoje? É o Irã. Tem muito petróleo e muito dinheiro, mas não tem paz. Fica o tempo todo lutando por uma Palestina que, com todo o respeito, nunca vai ser dele. Porque a promessa é para Israel. Né? Amém, Senhor. Quem é o Império de Alexandre o Grande hoje? Nada. Quem é o Império Romano último? Nada. Um monte de ruína para dar dinheiro para a Itália através do turismo. Hã? Sabe por quê? Porque é esse mesmo Deus que faz essa reflexão aqui em Jeremias, dizendo: vai lá ver o que sobrou. Amém, Senhor. Meu Igreja, fala a Deus. a nossa segurança está em Deus. Glória a Deus. E na Amém. sua Aleluia. palavra. Glória a Deus. Yes. Oh, glória. Porque exatamente tudo vai passar. É, Jesus. Daqui a poucos minutos não vai ter ninguém aqui nesse lugar. Sabe por quê? Porque passou. Verdade. O culto acaba, cada um volta para a sua vida. Sabe por quê? Porque passou. É. Eita Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Se apegue ao que fica, Oh, glória. Amém, Senhor. Grande é. ao que permanece. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantas vezes a gente observa uma igreja presa? Quando eu falo igreja, estou falando de nós. Igreja somos nós, esse aqui não. Esse aqui não é igreja. Essa parede não é igreja. Estamos apegados no que já foi. Igreja que já foi, deixa aí. Deixa aí. Fala. O Senhor sempre fala isso para mim. Se fosse bênção, eu tinha deixado na tua vida. Eu tirei. Meu Deus. Ué. Fique com o que foi de aprendizado e siga. Amém. Essa é a ordem. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não posso me apegar ao que já foi. Eu tenho que me apegar ao aprendizado do que foi deixado. Grande é. Isso é que vale. Senta ali. E aí, Fique tomada ali. ele vai terminando assim. Agora, pois, nisto que fazer todas essas obras, diz o Senhor, eu vos falei, começando de madrugada não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Sabe o que ele está trazendo à memória? Que o Senhor chamou. Amém. Que o Senhor alertou. Ninguém depois vai dizer, não sabia. Meu Deus é forte, Jesus. Não fui avisada. A gama de mulheres
que eu atendo, num casamento errado, porque foram avisados. Mas é o famoso, pode deixar que eu pago tudo. Você não pagou o preço nem da sua vida, quanto mais da vida do outro. É desse jeito, né? Porque foi preço de sangue. Então começa por aí. É verdade. Ué. Sabe por quê? Porque houve um aviso anterior. É isso que Jeremias está trazendo à memória. Que houve um aviso anterior. Só Jeremias fica quase 25 anos falando a mesma palavra que ele. Você imagina um profeta andar em toda Judá, o tempo todo com a mesma palavra: se consertem, a Babilônia vem aí. Se consertem, fiquem com o exemplo do Reino Norte, de Samaria. A Síria tomou Samaria por 50 anos. Igreja, o erro do outro precisa ser exemplo para mim e exemplo para você. Eu lembro que quando eu fui me casar, o Senhor ficava só assim para mim. Tá vendo? Não tem isso para você. Tá vendo? Não tem isso para você. Fica atento. Começava no altar. Falou, não tem esse tipo de casamento para você.